Talvez esse seja um dos vídeos mais reflexivos e importantes aqui do canal. Eu gostaria muito que você prestasse atenção. Eu vou ler exatamente um comentário que eu recebi no meu direct no WhatsApp. Nutri, eu saí da dieta e agora eu estou me sentindo péssima. Fico frustrada, triste, exagero na comida e acabo desistindo no meio do caminho. Eu realmente não tenho jeito. E eu pergunto a você que está me assistindo agora. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Como se a cada deslize fosse a prova cabal que você nunca vai conseguir. Como se toda vez que você errasse, a única solução fosse desistir, para você aliviar aquela carga de angústia e frustração que você carrega após errar, após um deslize. O que você talvez não saiba, você que está me escutando aí agora, é que esse ciclo da culpa pode estar te engordando. E hoje eu quero justamente falar sobre esse comportamento punitivo da culpa, como isso está impactando a sua saúde e, claro, o mais importante, como é que a gente pode sair dessa armadilha de uma vez por todas? Olá, meu nome é Matheus, sou nutricionista, especialista em emagrecimento e aqui no canal você aprende a emagrecer sob a luz da ciência do comportamento alimentar. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Meu primeiro ponto é o que está por trás desse comportamento no final das contas. Agora pensa aqui comigo, o que acontece quando você sai da dieta? A maioria dos meus pacientes onde eu trabalho comportamento alimentar, essas pessoas especificamente, elas não só sentem culpa, elas também se punem por isso. O erro de alimentar ou deixar de fazer alguma coisa que ela julga certo, seguir um planejamento certinho e ter um deslize vira uma prova que elas falharam completamente. E aí, o único caminho que elas enxergam é desistir. Mas por que isso acontece? Existem N fatores para esse comportamento punitivo acontecer, mas com certeza um dos principais que eu poderia citar aqui é em relação a como a gente aprendeu a lidar com o erro, porque não aprendemos a lidar com o erro. Desde pequenos, muitas vezes aprendemos que errar vem com consequências negativas. E aí aquela lógica de que se eu errei, então eu não sirvo para nada, eu não sirvo para isso. E o que isso faz com a gente? Ativa um comportamento punitivo que só piora a situação, porque você sente que falhou, você começa a se julgar, você começa a ter aquela autocrítica gigantesca e muitas vezes você olha para a comida como uma forma de conforto, porque você está tão angustiada, porque você sente que se culpou e vem aquela carga negativa que a única solução é comer, porque no fundo você se convenceu que não tem jeito, que não é para você, que você é incompetente, que você não consegue. Esse tipo de comportamento punitivo é mais comum do que você imagina, mas aí você percebe que a comida em si ela não é um problema, mas a forma de como você reage ao erro, com certeza é. Só para vocês entenderem como funciona um pouco mais sobre esse comportamento punitivo, geralmente ele é um mecanismo de controle que utilizamos para ter um controle de certas situações baseado na punição. Ela acontece quando uma pessoa tenta corrigir um comportamento indesejável utilizando a punição, um comportamento através da culpa, um comportamento através do auto-julgamento e de uma autocrítica muito grande. E isso acontece porque desde cedo, com certeza, aprendemos que errar tem consequências negativas. Então, se uma criança quebra um copo, ela leva uma bronca. Se você tira nota baixa, você é castigada. E o cérebro, com o tempo, com o passar dos anos, aprende que a punição deve ser para evitar que o erro aconteça novamente. Até certo ponto, isso pode sim funcionar. Mas o problema é que esse comportamento punitivo traz também algumas consequências, os efeitos colaterais do comportamento punitivo. E esses efeitos colaterais ninguém fala, porque muitas vezes o erro pode acabar se tornando um gatilho para o excesso da punição, e onde ele não gera um aprendizado em si. Muitas vezes ele gera desânimo, angústia, desistência e pior, reforça aquele comportamento indesejado. O problema é que nesse comportamento punitivo você erra, se sente culpada, se pune mentalmente e acaba deixando de seguir em frente. Você se sente tão mal que acaba repetindo esse comportamento novamente. Esse é um grande problema, porque dentro de um processo de emagrecimento, isso significa que ao invés de você aceitar o deslize e continuar, que você entende que falhou completamente, porque você não aprendeu a lidar com o erro, você não aprendeu a ter flexibilidade.
E aí vem a recompensa por comida, comer mais e mais, que gera um exagero e que por consequência você vai se sentir mais culpado ainda. E aí você entra você consegue enxergar esse ciclo onde você sai de um planejamento alimentar, você começa a ficar com a raiva de si mesmo, angustiada, frustrada, estraguei tudo, isso não é mais pra mim. Entra naquele ciclo de compulsão, já que eu já saí do planejamento mesmo, vou chutar o balde. Depois você entende, nossa, eu não deveria ter feito isso. E aí vem aquela sensação de fracasso juntamente com um sentimento de compensação. Nunca mais eu vou comer isso, vou fazer mais atividade física, vou entrar num planejamento alimentar super, hiper, mega restritivo, porque eu nunca mais eu vou comer isso. Esse é um sinal claro que você está utilizando o comportamento punitivo para tentar manter um controle. Mas você não está sob o controle, uma vez que você está utilizando esse comportamento punitivo que a curto prazo ele pode funcionar, mas que com certeza você não vai conseguir sustentar a médio e longo prazo. E quando a gente pensa em mudar o nosso estilo de vida, quando a gente pensa em emagrecimento sustentável, é importante que o processo que você está seja sustentável a médio e longo prazo. E se você fica nesse ciclo de se punir, só vou seguir o planejamento alimentar à risca, ninguém consegue fazer isso 100%. O atleta fisiculturista, eu acompanho atletas de fisiculturistas, seguem por um mês, porque eles precisam seguir isso certinho à risca para subir no palco, para apresentar o trabalho. Mas fora isso, nem os atletas fisiculturistas conseguem seguir 100%. Isso é uma falácia, principalmente eu, você, pessoas normais que querem apenas garantir uma qualidade de vida. É interessante que você consiga ter em mente que sair da dieta não é o problema, que de fato errar faz parte do processo. Durante o processo de emagrecimento ou qualquer outro tipo de processo, errar é fundamental. Sem errar você nunca vai aprender. E quando você entra naquele jogo de que eu nunca vou errar, você também impede de aprender, porque no primeiro erro, no primeiro deslize, você vai vir juntamente com os efeitos colaterais da punição. Vai se sentir angustiada, frustrada, vai comer por conta de se sentir angustiada e frustrada porque deslizou na dieta, vai tentar se compensar utilizando atividade física a mais, comendo de menos, e vai tornar o processo ainda mais difícil, ainda mais angustiante, e você fica nesse ciclo infindável. Você consegue perceber isso? E o que eu quero deixar claro, justamente falando de todo esse comportamento punitivo que acontece, é que o problema em si não é o que você comeu, mas o que você vê depois disso. É como você reage depois de ter comido. O problema não é a comida, mas aquele comportamento de você, já que eu comi mesmo, vou chutar o balde, porque é só hoje. Gera aquele sentimento de escassez, e tudo que é escasso gera mais desejo. Pensa numa promoção aí, por exemplo, últimas vagas, desconto de não sei o que, últimas vagas, últimas horas. Gera um desejo, porque é inato do ser humano gerar essa escassez. O problema é que quando você fala é só hoje, já que eu chutei o balde mesmo, você gera esse sentimento de escassez, aumenta o desejo de comer ainda mais. Esse é um grande problema. Então a forma de como você reage ao erro é algo bem interessante. Pensa no cenário 1, onde essa pessoa, dentro de um ambiente saudável, se alimentando 90% do tempo bem, e aí vai lá com uma pizza porque não é um erro, né? Enfim, come chocolate e tá tudo bem. Na próxima refeição, ela volta ao planejamento alimentar. Nesse sentido, qual seria o impacto de comer uma fatia de pizza, comer um hambúrguer, comer batata frita e chocolate? Nenhuma, porque no outro dia a pessoa voltou para o planejamento alimentar, voltou para sua rotina do estilo de vida, fazendo atividade física e tudo mais. Agora pensa no cenário número 2, onde a pessoa está se alimentando bem, né? Ali tá à risca, seguindo certinho, desliza um pouquinho. Aí a pessoa, nossa, já que eu exagerei, já que eu errei mesmo, vou comer. Sai um pouquinho, abre uma margem muito grande para exagerar. Come. E depois se sente culpada, frustrada, tenta se restringir ao máximo novamente. Não, vou restringir mais ainda. Fica naquele efeito mola, que depois que sai um pouquinho, ela volta de novo. Nesse sentido, o impacto emocional nessa pessoa, no cenário 2, é muito maior. O impacto em relação ao peso e consumo calórico na pessoa 2 é muito maior. Então, uma coisa que eu quero que você entenda e que comece a trabalhar isso a partir de hoje é que o que você come fora do planejamento alimentar
não é um problema, mas a forma de como você lida e enxerga isso com certeza é. Então, Matheus, como é que a gente pode quebrar esse ciclo de culpa no final das contas? O primeiro ponto que eu posso citar aqui para vocês é em relação a reinterpretar o erro e entender que errar faz parte do processo. É com o erro que você aprende, e aprender a lidar com esse erro é algo bem interessante para que você consiga tornar aquele erro algo mínimo e não crescer ele de uma maneira que vai estragar todo o seu processo. Errar não significa fracassar. É apenas um evento isolado que dentro de um processo de alimentação, de um estilo de vida, que não vai fazer tanta diferença. É algo isolado dentro de um processo ainda maior. Então pense, eu errei em uma refeição? Como é que eu posso fazer para diminuir esse erro amanhã? Ou errou no café da manhã? Bacana, volta no almoço. Errei ali no almoço, volta no lanche da tarde. Errou no lanche da tarde, volta no jantar. Você não precisa chegar, já que eu errei mesmo, só segunda-feira. Quantas pessoas não vivem de segunda-feira? Isso é bem complicado, porque é o que mais acontece. Já que eu errei mesmo, só na segunda-feira, só no mês que vem. Aí vira ano e a pessoa não muda absolutamente nada. Isso me deixa puto. Mas vamos lá. Então, reinterprete o erro, é algo bem interessante para que você consiga sustentar e diminuir. Em vez de você ficar fazendo aquele furacão num copo d'água, que eu sei que para quem tá vendo de fora é um furacão no copo d'água, mas para quem tá passando pelo processo é a coisa mais difícil e dolorosa que a pessoa tá sentindo. Então, reinterpretar esse erro para diminuir é algo bem interessante para que você comece a ter flexibilidade. E flexibilidade é algo importante quando a gente pensa a vida adulta, porque é exatamente isso. A vida não é algo totalmente previsível. Acontece imprevisibilidade, acontece eventos que não estão dentro do nosso controle e tá tudo bem. É importante que você desenvolva essa flexibilidade, é importante que você mentalmente ressignifique a forma de como você vai interpretar esse erro, e que esse erro faz parte sim de um processo ainda maior e que não vai fazer tanta diferença desde que você volte o mais rápido possível dentro de um contexto de alimentação saudável. E aí a gente entra no ponto número 2, e eu já falei desse ponto aqui no canal, que é uma forma de como você pode quebrar esse ciclo de culpa, que é evitar aquele pensamento de tudo ou nada. Como assim um comportamento de tudo ou nada? É aquele tipo de comportamento que você é tão inflexível, você não tem flexibilidade nenhuma. Você sai um pouquinho e acha que estragou todo o processo. É um comportamento de autossabotagem, de fato. Já que eu comi um chocolate aqui, eu não deveria ter comido isso. Você começa a crescer aquele problema. Aquilo vai te angustiando. Você começa a ficar para baixo, você começa a ficar deprê. E adivinha o que acontece? Como você desregulou emocionalmente por conta daquele chocolate mínimo que você comeu, que não vai fazer diferença nenhuma dentro do seu processo de emagrecimento. Mas como você está tendo aquela interpretação errada daquele deslize, você aumenta, cresce o problema e começa a comer mais e mais. Esse comportamento de eu sou 8 ou 80 é um grande problema, porque muitas vezes você mostra, quando a pessoa fala pra mim que é 8 ou 80, ela mostra pra mim que ela não tem flexibilidade, que ela não sabe lidar com o erro. É isso que eu interpreto quando a pessoa fala que eu sou 8 ou 80, eu faço tudo, eu não faço nada. Na maioria das vezes você não faz absolutamente nada. Você faz uma coisa por um mês e desiste ali, nunca mais faz. Você sente vergonha do que você tentou fazer. Então, quando você fala pra mim, eu sou 8 ou 80, ou eu faço tudo ou não sou nada, as pessoas acham isso maravilhoso, acham isso lindo, eu acho isso um absurdo. Eu reinterpreto isso e falo, nossa, você não tem uma flexibilidade nenhuma para pensar algo a médio e longo prazo. Porque tendo esse comportamento 80, você vai ter com certeza, esse comportamento punitivo, vai ter esse senso de frustração muito grande por não saber lidar com o erro e vai desistir no meio do caminho. Um terceiro ponto que eu poderia citar aqui para você começar a quebrar esse ciclo de culpa é recompensar e reconhecer o acerto e não o erro. Acontece muito, e com certeza eu tenho que ajudar o meu paciente a enxergar isso, é que às vezes acontece, e acontece com uma certa frequência. A pessoa está indo super bem, o intestino melhora, sono melhora, está se alimentando bem, está fazendo atividade física, a qualidade de vida é outra. Mas ela não consegue enxergar os acertos. Quando ela erra um pouquinho, mas eu comi um chocolate, mas eu comi no final de semana um pavê que minha mãe fez. Ela começa a crescer tanto esse deslize que ela julga ser algo extremamente errado e que vai prejudicar completamente o processo de emagrecimento dela, que ela esquece o que ela fez de bom durante a semana. Então, o meu papel como nutricionista é falar, beleza,
Você comeu isso aqui que você julga que não poderia ter comido. Mas, e a atividade física que você treinou de segunda a sexta? E a água que você está conseguindo beber mais? E o gerenciamento de estresse, e o sono que você está prestando atenção, a fruta que você está comendo? Eu preciso realmente evidenciar isso para minha paciente, porque muitas vezes a pessoa dá mais atenção para o erro do que ao acerto. E é importante que a gente dê mais valor, valorize mais os nossos acertos ao longo do processo, para que aqueles erros se tornem minúsculos. Porque se você enxerga apenas o erro ou o deslize que você realmente julga errado, você com certeza não vai conseguir se manter a longo prazo no processo de emagrecimento. Quando a gente reforça reconhecer o que a gente está fazendo de bom, e inclusive uma das coisas que eu faço dentro do meu processo de acompanhamento semanal, que eu acompanho os meus pacientes semanalmente, eu coloco lá uma pergunta na sexta-feira que eu envio o check-in para os meus pacientes. Quais foram os pontos positivos dessa semana? Por quê? O que eu estou fazendo? Eu estou forçando ela a pensar em pontos positivos que aconteceram no meio da semana para que ela tenha aquele senso de progressão e que de fato é algo bem importante para que você consiga valorizar mais as coisas que deram certo e começar a desprezar um pouco menos, um pouco mais aqueles erros que você geralmente colocava muita ênfase. Espero que tenha ficado claro como funciona esse comportamento punitivo, por que ele existe e que tenha ficado claro também algumas estratégias que você pode utilizar justamente para tentar contornar esse problema, uma vez que com certeza vai prejudicar o seu processo de emagrecimento a médio e longo prazo. É mais uma questão de mentalidade que você precisa mudar. E uma vez que você muda a forma de como você enxerga as coisas, é como se você estivesse vendo o mundo através de uma lente suja. A partir do momento que você tem conhecimento, você entende que esse comportamento punitivo acontece, você entende como isso pode prejudicar a sua vida. E o melhor, você tem algumas ferramentas, começa a construir ferramentas para lidar com essa situação. É como se você estivesse enxergando o mundo de uma maneira diferente. Uma das coisas que eu sempre tento ensinar para o meu paciente é que o emagrecimento sustentável, ele não acontece quando você nunca erra. Ele acontece quando você aprende a lidar com os erros sem se sabotar. Porque quando a gente pensa em um processo de emagrecimento, você vai errar. E muito. E falando nisso, existem diversos outros erros ou comportamentos indesejados que podem estar sabotando o seu processo de emagrecimento, mesmo que você nem perceba. E pensando nisso, eu fiz um vídeo justamente para comentar sobre esses erros e como é que a gente poderia fazer para justamente ter algumas estratégias para lidar com ele, e eu vou colocar aqui na descrição. E te vejo lá.